Olá, queridos colegas, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para mais uma aula de Biologia de Ciências para o seu certame. Hoje nós vamos ter a nossa aula de membrana plasmática, onde falaremos sobre transporte através das membranas. Então, para a gente já começar, vamos direto para o slide. Olha só aqui. Aqui está o nosso slide de abertura. Eu quero que você veja que a gente vai falar de transporte através pela membrana, ou através da membrana. Bom, a estrutura e a fisiologia da membrana plasmática, a gente já andou vendo nas nossas últimas aulas. A gente falou sobre a estrutura, sobre o modelo do mosaico fluido. Agora, nós vamos falar exatamente sobre transporte através dessa membrana. O que eu quero que você saiba é que todas as membranas plasmáticas, elas possuem uma característica que é a de ter permeabilidade seletiva. O que significa ter permeabilidade seletiva? Significa dizer que a membrana, ela permite a passagem de algumas substâncias, mas não de todas. E ela acaba impedindo ou até dificultando a passagem de outras substâncias. Graças a essa característica da membrana plasmática, a gente consegue manter a composição interna das células, tá aqui ó, a composição interna, e dessa forma a célula mantém o que nós chamamos, vou escrever aqui embaixo, olha, de homeostase, ok? Homeostase. Volta aqui para mim, por favor. O que acontece é o seguinte, queridos, homeostase é o equilíbrio dinâmico da célula. É o momento em que a célula, ou é a situação em que a célula se encontra, que ela precisa equilibrar suas funções. Então, essa palavra pode aparecer no seu certame, e eu quero que você saiba que homeostase significa equilíbrio dinâmico, beleza? Bom, quando a gente fala de permeabilidade seletiva, como eu comentei com vocês, eu quero que você entenda que a característica morfológica da membrana vai ser fundamental para fazer com que ela mantenha essa característica fisiológica que a gente acabou de falar. Quando eu digo que a membrana tem permeabilidade para algumas coisas e para outras não, eu quero que você recorde exatamente aquilo que eu falei sobre a composição, sobre os fosfolipídios. Lembra que na parte de fora nós temos uma grande quantidade de fosfatos que são polares, que podem misturar com água, e na parte de dentro da membrana nós temos os ácidos graxos, que tem uma grande quantidade de moléculas apolares. Então, dessa forma, o que é feito de gordura consegue atravessar essa parte do meio. O que não é feito de gordura não consegue atravessar essa parte de dentro. Como a parte do meio ela é maior, proporcionalmente falando, do que as cabeças de fosfato, o que é apolar, as moléculas que são apolares, elas acabam atravessando sozinhas a membrana plasmática. Mas antes da gente falar exatamente o que atravessa, o que não atravessa, tem alguns outros conceitos que nós precisamos aqui definir, deixar bem claro, para que você não se confunda quando falarmos de osmose, quando falarmos de difusão. Beleza? Então vamos ali para o slide rapidinho, que eu quero que você veja. Vamos lá? Estamos aqui no slide já? Show. Então tá aqui, ó. Comparando duas soluções, a gente pode fazer algumas classificações em relação à concentração dessas soluções. Quando uma solução ela é muito concentrada, nós dizemos que ela é hipertônica. Quando uma solução é pouco concentrada, a gente diz que ela é hipotônica. E quando uma solução ela tem a mesma concentração do que outra, nós chamamos de isotônica. Entenda você que, obrigatoriamente, esses três conceitos que aqui estão no slide, eles são conceitos comparativos. Ou seja, você só pode usar esses conceitos quando você estiver comparando dois meios diferentes, duas soluções diferentes, porque dessa forma você consegue fazer essa classificação. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui para mim rapidinho. Olha só, vamos supor que você tenha um copo, beleza? Cheio de água. E aí você pegue um pouco de cloreto de sódio, de sal de cozinha, e você coloque nesse copo. E aí você coloque cada vez mais, até que você deixe ele muito, muito concentrado.
você não pode dizer que essa solução está hipertônica, porque você não está comparando ela com nada parecido, com nenhuma outra solução. Se você pegar um outro copo d'água e comparar essas duas, então aí você pode dizer, se essa estiver menos concentrada, que ela é hipotônica em relação a essa. Ou, se essa estiver mais concentrada, que essa é hipertônica em relação a essa. Pegou a ideia? Então, essa característica, esse conceito de hipertônica, hipotônica e isotônica, ela depende obrigatoriamente de uma comparação entre soluções. Por que isso está sendo colocado aqui agora para você? Porque quando a gente fala de transporte pela membrana, é natural que a gente se refira ao meio interno como se fosse uma solução e ao meio externo como se fosse outra solução. Então, esses dois meios, eles estarão em diferentes concentrações em vários momentos da célula. E para manter a homeostase, para manter o equilíbrio dinâmico dessa célula, é necessário que ela consiga deixar algumas coisas entrar, ou permitir que algumas coisas saiam, ou ainda não deixar que alguma coisa entre, ou não deixar que alguma coisa saia. Por isso que é fundamental a gente conhecer esse conceito primeiro, antes de falarmos de transportes propriamente ditos. Quer ver? Vamos aqui no slide rapidinho. Eu falei aqui sobre esses conceitos com vocês, e agora, aqui do lado, tem um conceito químico, que concentração é igual a massa sobre volume. Sabendo disso, dá uma olhadinha nesses 3 desenhos que tem aqui na sua tela no momento. Esses 3 desenhos, você pode perceber que o primeiro, a célula e o meio, eles estão com a mesma quantidade de bolinhas amarelas que a gente colocou aí para você, tá vendo? Olha só, tem uma, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6 do lado de dentro. Do lado de fora, você conta aí rapidinho, você vai ver que são 6 bolinhas também. Ou seja, nós temos meios que estão tão concentrados quanto. Dependendo, claro, da quantidade de volume que tem tanto de um lado quanto do outro, para que a gente possa fazer exatamente esse conceito químico que se encontra aqui. Mas vamos supor que o volume seja igual, ok? Aí, vamos aqui para o segundo desenho, para a célula que a gente vê que está hipotônica. Ora, Feitosa, por que ela está hipotônica? Porque ela tem menos bolinhas amarelas, ela tem menos solutos do lado de dentro do que do lado de fora. O lado de fora está hipertônico em relação ao lado de meio, ao lado interno. Então, nós falamos que a célula é ou está hipotônica. Na última parte, no último desenho, é o contrário. A célula está mais concentrada. A célula está hipertônica. Então, obrigatoriamente, esse meio aqui, ele está hipotônico em relação àquela célula. Tudo bem? Pode voltar aqui para mim. Esses 3 conceitos vão ser falados e refalados o tempo inteiro na aula de hoje, justamente por conta da necessidade de você dominar como que ocorrem os processos de passagem de substâncias por entre a membrana. Vamos olhar aqui nos slides de novo, porque já tem mais 2 conceitos importantes para que nós decifremos. Olha aqui, transporte passivo e transporte ativo. Qual é a diferença entre um e o outro? O transporte passivo é aquele que obrigatoriamente não gasta energia para acontecer. Tá aqui, não há gasto de energia para que aconteça esse transporte. Enquanto o transporte ativo é aquele que gasta obrigatoriamente energia para acontecer. É importante que você saiba que um transporte passivo ele acontece quando uma substância se move de uma região que está mais concentrada para outra que está menos concentrada. Eu diria até o seguinte, olha só, que quando a gente bota substância aqui no slide para você, nós estamos nos referindo ao soluto, obrigatoriamente, tudo bem? Ao soluto passando do meio mais para o meio menos. Quando aqui, uma substância, ou soluto, ela passa de um meio que está menos concentrado para um meio que está mais concentrado, aí ela vai ter que fazer gasto de energia para conseguir passar para dentro dessa célula. Volta aqui para mim rapidinho.
O que acontece nesses dois tipos de transporte? Eu gosto de alguns exemplos bem práticos para você gravar isso. Vamos supor que você esteja num ônibus lotado, ok? E você já está na porta desse ônibus. Aí esse ônibus abre a porta e você precisa descer naquele ponto. Você quase não precisará fazer força se você quiser descer, porque provavelmente a massa de pessoas dentro desse ônibus vai acabar te empurrando para fora e você cai lá embaixo. É um exemplozinho bobo, mas acaba facilitando o seu entendimento, porque você está saindo de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Então isso é um transporte passivo. Agora, se fosse o contrário, se o ônibus estivesse lotado, chegando num ponto de ônibus, né, e você estando nesse ponto, querendo entrar nesse ônibus, cara, você vai ter que gastar bastante energia, pedir dá licença, empurrar um, empurrar outro, e aí se meter no meio da galera para conseguir entrar. Ou seja, você vai acabar gastando mais energia porque está saindo do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Entenda o seguinte, esses dois tipos de transporte que eu citei para vocês, passivo e ativo, eles estão sendo referidos ao soluto. Isso não é uma regra, não é a mesma regra quando a gente fala de osmose, que é o caso do transporte de água. Eu vou explicar para vocês já já a diferença entre um e o outro para que fique bem claro. Mas por enquanto, quero que você lembre que nós falamos aqui de soluções isotônicas, hipertônicas e hipotônicas e também dos dois tipos de transporte que existem. Tranquilo? Bom, vamos para o slide rapidinho, olha só. No slide a gente tem o transporte passivo por difusão simples. Então agora a gente começa a dar nomes aos transportes, ok? Aos dois tipos de transportes básicos que existem. Difusão é sempre o movimento de soluto, beleza? Através dos meios. Antes de eu ler essa parte aqui com vocês, eu já quero que você olhe para baixo e veja esses desenhos que aqui embaixo se encontram. Nesses desenhos, a gente tem um recipiente, beleza? Um recipiente que eu estou marcando aqui para vocês. E nesse recipiente nós temos água. Tem água dentro dele, tá vendo aí? Observe que tem uma espécie de membrana no meio dele, que seria essa estrutura que eu estou pintando de vermelho aqui para você. Ele até chama de membrana e um corte transversal dela. Colocamos corante nessa água, que seriam essas bolinhas laranjas que já estão aqui desenhadas para você. Tranquilo? O que acontece é que se você colocar uma grande quantidade de corante laranja, quer dizer laranja, né? De qualquer cor que seja, em um dos lados, que eu vou chamar aqui ó, de lado a tendência, se você não colocar nada no lado B, é que esse corante se espalhe e vá para o lado B. Aos poucos, nós esperaremos que essas duas regiões, tanto o lado A quanto o lado B, alcance o equilíbrio. Então, aos poucos, nós esperamos que tanto o lado A quanto o lado B tenha a mesma quantidade de corante, a mesma quantidade de soluto que está sendo representado aqui por esse corante. Observe o seguinte, as setinhas vermelhas mostram que no início as bolinhas de corante elas vão passar da esquerda para a direita, mas que depois, olha só essa daqui, ó, dá uma olhadinha aqui, vai ter passagem também da direita para a esquerda. O grande lance é a quantidade de movimento que acontece. Olha para mim, rapidinho. Quando você tem uma grande quantidade de moléculas num lado, é natural que elas se movimentem. As moléculas elas têm movimento, elas estão sempre, através da sua entropia, fazendo os seus deslocamentos. É natural que elas saiam desse local mais concentrado e acabem indo para onde está menos concentrado. Mas isso não quer dizer, o que esse desenho mostra, que as moléculas que estão do lado mais concentrado, que elas não possam ficar se batendo naquele lado e sequer atravessem para o outro lado. Vou explicar com outro exemplo simples para você. Vamos supor que alguém na sua casa pegue um desodorante aerosol e espirre um pouquinho no canto da sua sala. No começo, somente quem está naquele canto ou quem está perto vai sentir o cheiro desse desodorante. Vai sentir que tem ali algum aroma porque foi jogado. Gradativamente, esse aerosol, ele vai, olha o verbo que eu vou usar, se difundir. De novo, vai se difundir
pela região toda da sala. E no final de um certo tempo, a gente vai ter equanimamente, numa mesma quantidade, esse cheiro passando por toda a sala. Houve uma difusão do meio mais concentrado de desodorante para o meio menos concentrado de desodorante. Você pode me perguntar, Feitosa, existe alguma possibilidade dessas moléculas de desodorante, de ar, elas ficarem acumuladas naquele cantinho da sala e em nenhuma hipótese elas chegarem ao resto da sala? Existe a possibilidade em que as moléculas todas ficam se batendo umas nas outras e não se difundem. Mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena, é ínfima, ela tende a zero. A tendência é que, já que essas moléculas estão se movimentando, é que ao se tocarem, elas acabem batendo, ricocheteando e indo para outras regiões que estão menos concentradas. Pegou a ideia da química, da bioquímica, né, da biofísica, na verdade, dessas moléculas? Então, dessa forma, a gente tem as moléculas se difundindo para o ar. Do desodorante, né? Quando a gente vê uma situação como essa, que eu acabei de mostrar para vocês no slide, nós dizemos que trata-se de uma difusão simples, porque não houve a ajuda de ninguém. As moléculas sozinhas, elas conseguiram se espalhar pelo meio que se encontrava. Quer ver? Olha aqui de novo no slide. Sozinhas, essas moléculas que aqui estão, de corante, conseguiram se espalhar de tal forma que aí no final nós tivemos uma quantidade semelhante, tanto no meio A quanto no meio B. Então a gente diz, no final do processo, que o meio A ele é isotônico ao meio B. Então, rapidinho, volta aqui para mim. Entenda o seguinte, o que acontece na natureza é que tudo tende ao equilíbrio. Tudo tende ao equilíbrio. Quando você coloca corante num determinado lado, a tendência é chegar ao equilíbrio total. Quando você joga desodorante no canto da sua sala, a tendência é que haja um equilíbrio no espalhamento desse desodorante. Ou seja, esses processos todos que a gente vai ver na aula de hoje, eles são necessários para que alcancemos o equilíbrio, para que as células fiquem totalmente funcionais. Tranquilo? Bom, então, difusão simples eu acho que você já entendeu. Agora, olha para o slide, porque tem mais um processo, que é a difusão facilitada. Difusão facilitada. E aí, aproveitando, já vou colocar aqui em cima quais são as moléculas que, na sua vida real aí da sua célula, podem passar pelas membranas através de difusão simples. Então, difusão simples e facilitada comparando uma com a outra, olha aqui. Simples, passagem de soluto entre os fosfolipídios. Ok. Quais são as substâncias que atravessam a membrana? Lembra que eu falei que tem que ser substância que mistura com gordura? Então, são substâncias apolares, beleza? E outra informação importante, tem que ser pequenas. Feitosa, não entendi por que pequena. Então, você olha para esse desenho que aqui do lado se encontra, para você compreender do que eu estou falando. Olha só, aqui eu tenho um desenho grandão, beleza? Deixa eu jogar aqui o meu 3D de seta, ó, bacana. E aí a gente tem as moléculas pequenininhas, são pequenas, beleza, são aqui, estou pintando de vermelho. Elas são apolares, elas são muito pequenas, elas não interagem muito bem com isso que eu estou pintando de verde aqui agora, olha só. Essas daqui são as cabeças de fosfato. As cabeças de fosfato, elas são polares. Então, as moléculas apolares não conseguirão interagir muito bem. Só que como elas são muito pequenas, cara, elas conseguem passar por entre as moléculas de fosfato. E depois, ela encontra o planeta dela, digamos assim, né? O local onde ela se dá muito bem, que é na região que tem um monte de ácido graxo, um monte de moléculas que são apolares também. Então, volta aqui para mim. Quando uma molécula dessa, ela consegue passar por entre os fosfatos e ela toca naquele mar de gordura que tem logo abaixo, aí ela consegue ser transportada facilmente. Já que ela é gordura, está se misturando com gordura, então a coisa fica muito fácil. Ela só vai ter trabalho de novo quando ela chegar lá embaixo e tiver mais fosfatos para ela passar por entre eles e conseguir de fato chegar na célula. Volta aqui no slide. Então tá aqui, ó, essa molécula, ela vai, deixa eu pegar o roxo aqui para fazer ela também. Ela vai
passar aqui, ó, ela vai se encontrar aqui nessa região do meio, tá vendo? Quando chegar na parte de baixo, olha só, chegou. Aí ela vai passar bem rente aos fosfatos e vai atravessar para o lado de dentro. No início, lá em cima, ela passa bem rente, depois ela vai se difundindo tranquilamente pela membrana, até que ela chega na parte de dentro. Difusão do tipo simples. Volta para mim. Faz todo sentido gases conseguirem fazer isso. Você precisa que o oxigênio e o gás carbônico tenham livre acesso ao seu organismo. Quando você respira, você puxa oxigênio, você puxa até gás carbônico também, mas é necessário que haja uma passagem da onde tem mais para onde tem menos. Pensa só comigo. Na nossa atmosfera, 20%, 21% é de oxigênio. O sangue que chega no seu pulmão é um sangue pobre em oxigênio, é um sangue venoso. Naturalmente, tem mais oxigênio no seu alvéolo do que no seu sangue. Então, o que a gente espera que aconteça? Que o oxigênio que está no alvéolo passe para o sangue por difusão simples, ou seja, da onde tem mais para onde tem menos. E o gás carbônico que está mais concentrado no seu sangue passe por difusão simples, do sangue para o alvéolo. E aí você faz a troca de gases, que a gente chama de hematose. Vamos ter aula sobre isso depois também. Tudo bem? Então, vimos e entendemos difusão simples. Agora, vamos para a difusão facilitada. Olha só, olha no slide. Difusão facilitada é a passagem de soluto também, tudo bem? Sempre soluto, tá, gente? Ó, soluto aqui, soluto aqui. Difusão é soluto. Então, passagem de soluto através de proteínas. Mudou, hein? Agora, a gente vai ter a necessidade de proteínas transportadoras de membrana para que aconteça esse processo. Então, são substâncias maiores que serão transportadas e olha aqui, importante informação, polares, que não conseguem atravessar o mar de gordura. 2 exemplos, glicose, que é relativamente grande, né? É C6, H12, O6, uma molécula relativamente grande, não muito não, mas é maiorzinha. E alguns íons, que são moléculas até pequenas, mas eles são polares. Olha para o desenho que se encontra aqui. Nesse desenho que se encontra aqui, nós temos exatamente essa situação. Ficou horrorosa essa daqui, hein? Deixa eu melhorar isso aqui. Nesse desenho que se encontra aqui do lado, a gente tem a difusão do tipo facilitada. É o seguinte, volta aqui para mim. Se você é uma molécula que não consegue atravessar o mar de gordura, você vai precisar que tenha uma proteína no meio da membrana, atravessando a membrana, para permitir que você consiga, pelo meio da proteína, que a gente vai chamar de proteína canal, passar pela parte que você não consegue. É como se fosse um facilitador do transporte. Então é por isso que o nome dessa difusão, que é o transporte de soluto, do meio mais para o meio menos, vai ser chamada de difusão facilitada. Quer ver? Volta lá no slide. Aqui a gente tem algumas moléculas que são os triângulozinhos, tá vendo? Vamos supor que sejam glicoses. Você acabou de comer, situação pós-prandial, depois do almoço, que seja, e você tem uma grande quantidade de glicose no seu sangue. Saindo do sangue, essa glicose chega nas fronteiras, nas bordas da célula, que é justamente onde ela está aqui no meu desenho. Olha o que essa seta vermelha está mostrando, que a substância conseguiu atravessar a membrana, obrigatoriamente passando por dentro daquela proteína. Essa proteína, ela tem o nome de proteína canal, né, que eu falei para vocês, essa que eu estou pintando aqui, tá? Mas ela também pode ser chamada de proteína transmembrana, é um outro nome que você pode usar. Beleza? Ou até uma permease, é um outro nome também, 3 nomes aí que a gente pode usar para essas proteínas, tranquilo? Então, difusão simples e difusão facilitada, destrinchado para você entender. Observa que tem uma outra proteína, que está aqui do lado também, ó, que também faz difusão facilitada. Ela também é uma proteína que atravessa a membrana, transmembrana. Mas qual é a diferença dela para a primeira que eu pintei ali para você? É só o funcionamento. Observa que ela tem um encaixe da molécula que passa por ela perfeito num determinado local. Essa aqui é a molécula que passa por ela, estou circulando aqui para você ver, e existe uma região dentro dela que encaixa perfeitamente. Volta para mim.
É uma proteína que ela se abre para o lado de fora, ela se fecha e ela se abre para o lado de dentro. Existem várias proteínas que fazem esse processo, esse tipo de transporte. Essas não são uma proteína canal, não é um canal que se abre ou se fecha, mas é uma proteína que pode fazer esse movimento para facilitar a passagem de substâncias. É importante aqui eu deixar claro com você que existem outros tipos de transporte também, que a gente pode e deve classificar. Quando uma proteína ela ajuda no transporte de uma substância que vai somente para um lado, ou para dentro, ou para fora, sempre é um lado de cada vez, então a gente chama isso de uniporte. Significa que está acontecendo o transporte de uma substância apenas para um dos lados possíveis. E o que vai determinar, Feitosa, esse lado para qual a substância vai? É a concentração. Se está mais concentrado do lado de fora, é natural que entre na célula. Se está mais concentrado do lado de dentro, é natural que saia da célula, beleza? Quando tem duas substâncias ou mais sendo transportadas por aquelas proteínas, a gente pode dizer que está acontecendo um symporte. E aí pode ter vários tipos de substâncias diferentes ocorrendo. Outra coisa importante, quando acontece um transporte de substâncias, uma para cada lado, a gente chama isso de antiporte. Então existe, já vou mostrar para vocês, o transporte ativo em que temos a bomba de sódio e potássio. Ela faz justamente um antiporte entre esses dois íons que eu acabei de citar. Beleza? Tá todo mundo bem aí? Tá todo mundo tranquilo, entendendo como é que é a difusão simples, como é que é a difusão facilitada? Então vamos para o próximo processo, olha para o slide. Aqui a gente chegou na osmose. Osmose é o transporte de água, cara. Grava isso. Osmose, olha só, vou botar bem grandão aqui do seu lado, olha só. É o transporte obrigatoriamente de H2O. Não pode usar essa palavra para qualquer outra coisa que não água. Vou ficar perto de fulano aqui para ver se eu aprendo o conteúdo por osmose. A gente ouve muito isso, né? Biologicamente falando, está totalmente errado falar essa frase. E eu vou mostrar para vocês já o porquê que está totalmente errado biologicamente. Vamos entender primeiro como é que é a osmose. Vamos lá para o slide. Olha só. É um movimento de solvente, tá? É um movimento de solvente através de uma membrana semipermeável. Na verdade, aqui está semipermeável porque esse experimento que eu vou mostrar para vocês aqui do lado, ele é um experimento que usa uma membrana semipermeável. Mas pode acontecer de membranas diferentes serem utilizadas para demonstrar osmose. Esse processo, ele leva ao equilíbrio, isso aqui eu já conversei com vocês, todos esses transportes têm o objetivo de levar ao equilíbrio das concentrações. E agora, olha aqui, ó, caramba, vou botar aqui um negócio bem grandão, porque é aqui que está a regra da osmose. Pim, 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 vai vendo. Olha só, olha o que está escrito aí. A água, ela vai do meio, onde a concentração de onde a concentração de soluto é maior. Eu gosto de escrever isso aqui de um outro jeito, eu vou botar aqui embaixo. A água, ela vai do meio, olha aqui, embaixo não, em cima, do meio menos concentrado, do meio menos concentrado, para o meio mais concentrado. Então, o que eu falei na difusão com você ainda agora foi exatamente o contrário disso, hein? Na difusão eu falei que o soluto vai do meio mais para o meio menos. Volta para mim. Lembra do desodorante? O desodorante sai da onde está mais concentrado para onde está menos. Pegou? Agora eu estou dizendo que a água faz o contrário. Se tivesse água envolvida nesse processo, ela sai da onde está menos para onde está mais. Vamos ver no experimento como é que isso funciona. Olha só, volta aqui no experimento. Eu peguei aqui, olha para o desenho agora. Eu peguei aqui um tubo de vidro que tem um formato de U, beleza? E coloquei água nesse tubo de vidro. Coloquei água até esse ponto que eu estou marcando aqui para você. Tanto aqui quanto aqui. Tranquilo? Colocamos uma membrana semipermeável no meio desse tubo U. Tranquilo? Que está ali. Colocamos um pouquinho de soluto. Vamos dizer que seja sal? Deixa eu ver se isso é sal mesmo. É açúcar. Foi açúcar que foi colocado. Coloquei um pouquinho de açúcar do lado esquerdo. Olha só. Estou pintando a bolinha aqui de novo para você. Então tem 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas de açúcar.
Do lado direito eu coloquei açúcar pra caramba, botei bastante açúcar. Essa membrana que está aqui, ela é chamada de semipermeável, gente, porque ela não deixa passar soluto, ela só deixa passar solvente. Por isso que é semipermeável, como está escrito aí para você ver. Isso significa, olha a sequência do experimento, olha aqui a seta mostrando a sequência do experimento. Olha o que aconteceu com a quantidade de água que nós tínhamos. A quantidade de água, ela estava aqui, ó. Concorda comigo? A quantidade de água, deixa eu melhorar isso aqui, ela estava na mesma altura do outro lado. Vamos chamar de lado A e lado B, do mesmo jeito que eu chamei anteriormente, tá? Aqui, ó, lado A, aqui, lado B, lado A e lado B. Cara, o que aconteceu com esse experimento? A água subiu, a água passou do espaço ou do lado A e foi para o lado B. Feitosa, para que essa água foi para aí? Ela foi, volta para mim, para tentar equilibrar os meios. O meio B, ele estava mais concentrado que o meio A. Então, na natureza tudo tem de equilíbrio, não é isso que eu falei para você? Então a tendência é que essa água vá para o outro lado para ajudar o outro lado a ficar de boa, a ficar tranquilo, a conseguir ficar na mesma concentração que o lado A, que estava menos concentrado. Então a tendência da água é sair da onde está menos concentrado, dissoluto, para onde está mais concentrado, dissoluto, para poder equilibrar essas concentrações. Vamos para um exemplo real, tá? Um exemplo real, olha só. Vamos dizer que você seja uma pessoa que come muito sal. Você é uma pessoa que sai na lanchonete, bota sal na batata frita. Aí você vai comer a salada, você bota sal também na salada pra caramba. Pegou um feijão, colocou em cima do arroz, bota sal porque não tá ao seu gosto o tempero. Você é uma pessoa que está colocando para dentro de você muito cloreto de sódio. Sal é cloreto de sódio. Isso vai ser solubilizado no seu sangue. Vai ter cloro e vai ter sódio no seu sangue quando esse sal for absorvido. Por onde o seu sangue passar, vai ter muito sal dentro dele. Então, vai ter muito soluto dentro do sangue. Então, o seu sangue, o líquido que está dentro do seu sangue, vai puxar a água dos tecidos que ele passar. Quando o seu sangue passar pelo seu cérebro, quando o seu sangue passar pelo seu pulmão, quando o seu sangue passar pelo seu músculo, ele vai puxar água para dentro do sangue. Então você vai ter um aumento do volume interno dos vasos sanguíneos. O nome disso é volemia. Então você vai aumentar a volemia dos seus vasos. Isso vai fazer com que a pressão interna daquele vaso seja maior. O líquido dentro do vaso, já que está em maior volume, ele vai fazer uma pressão maior. A gente chama isso de pressão arterial. Agora você entendeu por que sal demais gera pressão arterial alta em pessoas, qualquer pessoa. E pessoas que já têm problemas de pressão arterial, se elas fazem uso de mais sal de cozinha, elas vão ter mais pressão alta ainda. Por isso que é recomendado retirar o sal desses indivíduos. Tudo bem? Então a gente conseguiu ver aí com um exemplo prático como que a osmose acontece. E esse processo, né, como eu falei, ele é comum e ocorre o tempo inteiro em todas as células do nosso corpo. Só um detalhe para eu poder explicar aquele negócio que eu comecei a falar com vocês. A água, ela é polar. A gente falou disso na aula de água. Como é que ela vai fazer para atravessar as membranas das células? Isso é um problema. Você já parou para pensar nisso? Como é que a água sai, né, de um meio e entra na célula, ou sai de dentro da célula e vai para o meio? Ela precisa de um facilitador. Nós temos várias proteínas inseridas na membrana da célula, que são chamadas de aquaporinas, que são responsáveis por abrir-se e deixar a água passar. A gente não gasta energia nesse processo. Mesmo que a água saia do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, aquela história do ônibus que eu contei, a água ela não gasta energia para passar pelas aquaporinas, porque as aquaporinas elas se abrem espontaneamente. Então, eu só quero que você saiba que quando eu falei, né, de transporte passivo e transporte ativo, eu quero que você saiba que tanto a difusão simples quanto a difusão facilitada, presta atenção nisso, quanto a osmose, os três juntos são tipos de transporte passivo, tranquilo? Transporte ativo vai ocorrer somente com
soluto. Quando um soluto precisa sair de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Eu digo isso porque algumas pessoas ficam na dúvida. Falam, Feitosa, caramba, você disse lá que transporte ativo, né, é do meio menos para o meio mais. E a osmose é um transporte que a água sai do meio menos para o meio mais. Mas aí a água é transporte passivo, não gasta energia para passar. Tranquilo? E aí agora aquela brincadeira lá que eu falei, por que tá errado, né, a gente falar que vou ficar do lado de fulano porque eu quero pegar o conteúdo dele por osmose, para aprender mais. Se você está querendo pegar o conteúdo de alguém para você, né, ou aprender somente sem estudar, só colando na pessoa, você está querendo, presta atenção, você está querendo que o conteúdo saia da onde está mais concentrado nele, no cara, né, na mulher, para você, que está com menos conteúdo, está menos concentrado. Então, se você quer que saia do meio mais para o meio menos concentrado, você não pode usar osmose. Porque osmose, a gente acabou de ver, é o processo que sai do meio menos, que a água sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Só aí já mata a brincadeira, já estragou a brincadeira da galera. E sem contar que a osmose é só referente à água. Então tem dois erros. Primeiro, se você está brincando na metáfora dizendo conteúdo, não é água, então não pode usar osmose. E segundo, você quer que saia da onde está mais concentrado para onde está menos. Então a brincadeira, a metáfora deveria ser, eu vou colar no fulano aqui para ver se eu pego por difusão o conteúdo dele. E de preferência difusão simples, porque aí vem direto, sem precisar da ajuda de ninguém, de uma facilitação. Enfim, dá para tirar essa onda aí agora, sabendo disso. Bom, e aí, brincadeiras à parte, a gente sabe, então, como eu disse, que todas as células podem sofrer osmose, e eu quero que você olhe no slide agora, exatamente a osmose acontecendo num grupo de células extremamente importante para o nosso corpo. Essas células que aí estão no slide são as hemácias. Sabe as células vermelhas do sangue? Olha o que acontece quando você coloca uma hemácia, beleza, uma célula humana, num meio isotônico, no meio que tem a mesma concentração que ela. Olha só o que acontece. Absolutamente nada. Não acontece nada, cara. Se ela tá no meio isotônico, ela não tem problema nenhum na hora de receber água, porque vai estar tão concentrado dentro dela quanto fora. Vai entrar água nessa hemácia, Feitosa? Deixa eu pegar aqui minha caneta azul de água. Vai entrar água nessa hemácia, Feitosa? Vai entrar água, sim, senhor. Vai sair água dessa hemácia, Feitosa? Vai sair água, sim, senhor. Sem problema nenhum. Mas na mesma proporção, sacou? Então, nada demais acontece quando você bota uma hemácia no meio isotônico. Agora, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Colocou a hemácia no meio hipertônico. Se o meio é hipertônico, deixa eu pegar minha caneta azul de sal. Azul não, verde. Opa, aqui ó, vamos botar mais sal aqui fora, tá bom? Caramba, tem muito sal do lado de fora. Eu e meus dedinhos aqui. Muito sal do lado de fora. Então, o meio é hipertônico. Essa hemácia está num meio muito concentrado. Cara, se ela está num meio muito concentrado, a água que está dentro dela, para tentar equilibrar o meio, numa tentativa, né, de manter as coisas no equilíbrio, que a natureza sempre faz isso, a água vai sair, a água vai vazar, sacou? Aquele fenômeno Cláudia Leite? Extravasa. Isso aí, então, ó, a água vai sair de dentro da hemácia e vai para o lado de fora. Olha o que aconteceu com essa hemácia, murchou, ficou toda esmilinguida aqui nesse desenho. O nome desse fenômeno, quando a hemácia murcha, é crenação. Mas, se não for uma hemácia, a gente pode simplesmente chamar esse fenômeno de plasmólise, ok? Plasmólise. Volta aqui para mim. Eu gosto de lembrar assim, ó, ficou mole a célula? Ficou mole? Então ficou plasmólise. Sacou? A brincadeira? Grava assim desse jeito. Perdeu a água, ficou molinha, plasmólise. Então ela vai ficar totalmente murcha. Células animais, quando elas ficam mole desse jeito, elas podem morrer, porque elas perdem água e aí a membrana de um lado cola na membrana do outro.
E aí depois que uma membrana interage com a outra, ela acaba virando uma coisa só e essa célula ela fica totalmente destruída, sem conseguir voltar ao estágio inicial. Células animais, quando sofrem plasmólise severa, não sobrevivem, não voltam ao normal. Volta para o slide para a gente ver o que acontece quando você coloca uma hemácia no meio hipotônico. Vai vendo. Se é hipotônico o meio, pensa comigo. Vamos fazer aqui o raciocínio para você entender. Significa que a hemácia ela está muito concentrada. Preste atenção. Se o meio é hipotônico, significa que a hemácia está com muito sal dentro dela. Sacou? Se ela está com muito sal, o que acontece, ou o que a gente espera que aconteça com a água, é que a água entre na hemácia. Ela vai ser invadida pela água que está fora do meio. Aí essa hemácia vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, e ela vai explodir. Quando o nome, ou melhor, quando acontece isso com a hemácia, a gente chama de hemólise, porque ela se rompeu, ok? Hemo significa sangue, lise significa quebra, hemólise. Quando acontece com qualquer outra célula, a gente chama isso de plasmoptise. De novo, plasmoptise. Pode voltar para mim, pra você me ver fazendo isso. Plasmoptise, sacou? Explodiu. Então, se ela explode, é porque sofreu plasmoptise. Eu estourei o som aí? Não, né? Então tá tranquilo. Enfim, plasmoptise é quando ela rompe a célula, quando a água rompe a célula. Plasmólise, quando a água sai da célula e deixa ela mais murcha. Tranquilo? Grava assim que você não vai ter problema nenhum. Feitosa, eu vou ter que gravar os nomes de quando é com hemácia, né, crenação e hemólise. Sim, vai ter que gravar. Porque pode acontecer de cair exatamente sobre hemácia, esses nomes vão aparecer no enunciado e você pode ficar com dúvidas. Volta para o slide. Vamos para a sequência porque agora a gente tem a osmose nas células vegetais. Tem diferença? Será que tem? Olha, se colocar uma célula vegetal no meio isotônico, só para você que não assistiu a aula de célula vegetal, se não assistiu, inclusive, vá lá assistir, porque ficou bem bacana. Aqui, ó, a gente tem isso aqui como sendo a parede celular, tudo bem? Essa parte amarelinha é a parede celular das células vegetais. Dentro tem uma estrutura chamada de vacúolo, que guarda uma grande quantidade de água. E vamos começar. Se você botar no meio isotônico, o que vai acontecer é absolutamente nada. Nada no sentido de mudar o formato da célula, porque vai entrar água, vai sair água, tudo igual. Agora, se você bota no meio hipertônico, vamos lá, na célula animal ela murchou, né? Na célula vegetal também murcha, parceiro. Olha aqui, ó, plasmólise também acontece. Observe que ela vai ficar com um volume menor do que aquela segunda que você está vendo ali, onde nada acontece. Contudo, se você prestar bem atenção, a membrana plasmática, ela não cola. Olha aqui, essa coisa que eu estou desenhando aqui é a membrana plasmática. O que está acontecendo? Existem alguns pontos de adesão. Essa região aqui, que eu pintei de preto, está presa na parede. Está presa na parede. Essa aqui também está presa, também está presa, também está presa. Então, volta para mim rapidinho. A célula, ela vai murchar, mas ela não vai colabar a membrana. Não vai ter membrana colando com membrana, porque fica presa na parede celular. Então, dessa forma, a gente não tem a morte do vegetal. Feitosa, isso é necessário para a vida do vegetal? Muito necessário, porque a planta ela passa por períodos de muita seca, em que as células tendem a murchar. Ela passa por períodos de grande quantidade de água, em que ela acaba recebendo uma grande quantidade de água. Então, para sobreviver nos períodos de seca, em que as células tendem a ficar mais murchas, e depois voltar ao normal, essa planta ela faz um processo diferenciado, chamado de deplasmólise. Se você pega uma célula vegetal que sofreu plasmólise e coloca ela num meio que é hipotônico, ou seja, ela é hipertônica, a água volta a entrar dentro dela e ela volta ao estágio normal que ela se encontrava. Então, em células vegetais, acontece plasmólise, mas tem um novo processo chamado de deplasmólise, que não tem em células animais.
E também temos quando uma célula vegetal é colocada no meio hipotônico. Vamos ver como é que é no slide, olha só. Se uma célula vegetal for colocada no meio que é hipotônico, tá aqui, ó, hipotônico, essa célula, ela é mais concentrada que o meio. A tendência é que a água invada ela. Ficou gordinha? Ficou gordinha. Explodiu? Fez plasmoptise. De novo, plasmoptise. Não fez plasmoptise, porque a parede celular vegetal impede que essa célula exploda. A parede protege aquela célula vegetal. Então, no meio hipotônico, no máximo, essa célula vai ficar túrgida. No máximo, essa célula vai ficar inchada. Vou botar aqui entre parênteses, ó, inchada, do verbo inchar, tá? Não do objeto inchada. Até porque escreve diferente. Então, ela vai ficar inchada porque ganhou uma quantidade de água. Então, volta para mim. Vamos finalizar essa parte de célula vegetal para você entender. Elas podem sofrer plasmólise, elas podem sofrer deplasmólise, isso é novidade. Elas não sofrem plasmoptise, isso é novidade. Elas só ficam no máximo túrgidas, ficam mais inchadas. Então, célula animal fica túrgida? Fica. É um processo antes dela explodir. Ela fica túrgida, depois ela sofre a plasmoptise. Tudo bem? Vamos, então, ver transporte ativo agora na sequência. Vamos lá? Tá aí no slide já. Transporte ativo é aquele transporte que consome ATP. É aquele transporte em que a célula ela vai gastar energia para transportar determinado soluto. Então, eu vou colocar logo aqui, ó, que é uma característica importante sobre transporte ativo. E mais outra característica, esse transporte não leva ao equilíbrio de concentrações. Né? Transportes passivos tendem sempre ao equilíbrio e transporte ativo justamente não. O principal transporte ativo mais famoso que nós temos no corpo é a bomba de sódio e potássio, porque ele mantém a diferença de concentrações desses íons dentro e também fora da célula. Volta aqui para mim. Eu comentei com você sobre a problemática que era o excesso de sal, né, o excesso de sódio no seu organismo. Antes de eu continuar falando sobre transporte ativo, vale a pena eu explicar rapidamente sobre o sódio. O sódio, ele é um átomo que tem uma camada de solvatação muito grande. Significa que para onde ele vai, ele puxa muita água junto dele. Então pode acontecer de você ter muito sódio dentro da célula, erradamente, e aí muita água invadir sua célula e você ter uma plasmoptise. Não é o que a gente quer. Então é necessário que a gente controle a quantidade de sódio em vários locais e meios diferentes. O potássio, ele também é um íon, também é um cátion, na verdade, né, um íon positivo. Só que ele tem uma camada de solvatação menor e por causa disso ele absorve, ele puxa menos água para onde ele se encontra. Portanto, nós temos um desbalanço entre esses dois íons no que se diz respeito ao interior e o exterior da célula. Você vai me dizer, você vai pensar comigo, é mais interessante que eu tenha sódio fora da célula ou sódio dentro da célula? Pensa. Pensou fora? Se pensou fora, tá certo. Porque já que ele puxa muita água, é melhor que a água saia e a gente não exploda a célula do que a água entre e a gente acabe explodindo a célula. Só que tem um problema. Se você pensou dentro, talvez você deva ter pensado assim, é para a célula não murchar. Se ficar muito sódio fora, a célula pode murchar, pode dar problema para ela. E aí ela acaba perdendo muita água. Para que ela não murche, vai vendo a maldade, tem uma grande ou uma certa quantidade de potássio dentro também. E aí a gente equilibra um pouco esses dois íons, tendo uma quantidade de sódio fora, uma certa quantidade de potássio dentro, e a gente tem, então, um equilíbrio de líquidos, de água no citoplasma e no meio extracelular. A quantidade de sódio que tem fora, ela é maior do que a quantidade de potássio que tem dentro. Eu quero que você veja comigo no slide como e por que isso acontece. Vamos lá? Olha aqui.
No slide, eu botei logo, então, uma amostra de como é que funciona a bomba de sódio e potássio. É um ciclo de funcionamento, tudo bem? Já que é um ciclo, eu posso começar de qualquer parte. Aqui eu vou chamar de 1, aqui eu vou chamar de 2, tá em sentido horário aí, ó, 3, aqui seria a situação 4, aqui a 5 e aqui a situação 6. Vamos começar da 1, tudo bem? Situação 1, a parte azul de cima do desenho é o líquido extracelular. E a parte marrom, amarela embaixo, é o citoplasma da célula. Observe que os sódios estão sendo puxados para dentro da proteína de sódio e potássio, da bomba, né, que é uma proteína. Essa proteína grandona, transmembrana, que está aqui, é justamente a famosa sódio e potássio ATPase, que é outro nome que a gente pode dar para a bomba de sódio e potássio. Esse sódio, ele entra em 3 quantidades. 3 sódios, 1, 2 e 3, entrarão nessa proteína. Essa proteína gastará energia para fechar. Quando ela fechar, ela abrirá-se-á, caramba, usei uma mesóclise, hein? Para o lado de fora. E aí nós teremos os 3 sódios sendo liberados para o meio externo. Observa aqui os sódios sendo jogados para o lado de fora. Então volta aqui para mim rapidinho. Esses 3 processos iniciais, você percebeu que a proteína se abriu para o lado de dentro. Pegou 1, pegou 2, pegou 3 sódios, deixa eu abaixar aqui para não ficar na minha cara, fechou e se abriu para o lado de fora, jogando 1, 2, 3 sódios para o lado de fora, beleza? Gastou energia para fazer isso e agora volta para o slide. Quando ela se abre para o lado de fora, número 4 aqui embaixo, ó, número 4 aqui embaixo, ela vai capturar os potássios que estão do lado de fora. Deixa eu fazer de verde aqui o potássio. Vai pegar 1 potássio, vai pegar 2 potássios e vai colocar no espaço que ela tem para eles, que é esse espaço e esse espaço aqui. Observa que ela já é feita para isso mesmo, né? Para pegar só 2 potássios e 3 sódios. Vai gastar energia novamente, hein? Olha aqui, ó, setinha para você ver. Vai gastar energia novamente, quebrando a ATP. E vai se abrir para o lado de dentro. Já estou aqui no desenho número 5. Ao se abrir para o lado de dentro, nós teremos o potássio sendo jogado para dentro. Olha aí, ó, 1 potássio, 2 potássios sendo jogados para dentro. Volta para mim. Então, quando se abriu para o lado de fora, ela pegou 2 potássios, fechou, se abriu para o lado de dentro e jogou 2 potássios para dentro. O ciclo continua, porque aí ela vai pegar 3 sódios, fechar, se abrir, jogar sódio para fora, pegar potássio, fechar, abrir, jogar potássio para dentro. E gastando energia para fazer isso. Cara, dessa forma, essa proteína, ela gastará energia para ficar concentrando de sódio do lado de fora e potássio do lado de dentro. Isso é uma característica bem curiosa, porque vai gerar um certo desbalanço, vai gerar uma maior quantidade de um íon do lado e o outro íon do outro. Isso é muito interessante para a nossa aula de sistema nervoso, porque lá na aula de sistema nervoso eu vou contar para vocês que a quantidade de cargas elétricas que nós temos na membrana, ela é diferente justamente por culpa da proteína da bomba de sódio e potássio. Vou dar um spoilerzinho sobre isso para você. Olha aqui no slide rapidinho. Vamos supor que essa daqui de cima seja um pedaço da membrana plasmática, tudo bem? Vou botar aqui, ó, aquela coisa dos fosfolipídios, né, bacana e tal. Então tá aqui, ó, os rabinhos dos fosfolipídios, show de bola. Não desenhe as cabeças dos fosfatos não, para ganhar tempo, já que é só um spoilerzinho que eu quero mostrar para vocês. E aí aqui, ó, mais fosfolipídios, tá? Show de bola. Bacana, você já entendeu que aqui trata-se da membrana plasmática. Do lado de fora, nós teremos uma grandíssima quantidade de sódio. Então tá aqui, ó, bastante sódio dentro. Vou botar 3 aqui para chamar a atenção. Feitosa, tem sódio dentro da célula? Tem. Tem sódio dentro da célula, mas é pouco, tá bom? E potássio é o contrário, olha só. Potássio, a gente tem mais potássio dentro da célula. Estou botando aqui os K+, beleza? Deixa eu apagar aqui essas coisas embaixo, para não confundir sua cabeça agora. Tem mais potássio do lado de dentro. Deixa eu só botar 2 em vez de 3. E menos potássio do lado de fora. Vou botar umzinho só. Isso faz com que nós criemos uma diferença de potencial. O lado de fora
tem mais cargas positivas e o lado de dentro tem menos cargas positivas. Então a gente diz que a membrana do lado de fora, ela tem uma DDP positiva. Esses sinais positivos que eu estou botando é justamente isso. E do lado de dentro, nós temos uma DDP, uma diferença de potencial, que é negativa, porque tem menos cargas positivas. Volta para mim. Não quer dizer que tem carga negativa dentro, entendeu? É só menos cargas positivas. Por que eu estou contando isso agora para você, adiantando matéria? Porque eu quero que você já entenda o porquê e o para que serve a bomba de sódio e potássio, tá bom? Ela, claro, vai controlar a quantidade de água na célula, o nome disso é osmorregulação, mas ela também vai controlar essa diferença de cargas. Beleza? E aí, para finalizar, estamos chegando quase aqui já no final da nossa aula, a gente vai observar agora como que ocorre o transporte de grandes moléculas através da membrana, porque às vezes a membrana precisa pegar do lado de fora para o lado de dentro alguma molécula muito grande. E isso vai acontecer através dos processos de endocitose e exocitose, que está no slide agora. Vamos lá? Transporte em massa, ou transporte de massas grandes para o interior da membrana da célula através da membrana plasmática. Grandes moléculas, quando necessitam ser transportadas, beleza, principalmente orgânicas ou até partículas inorgânicas, elas entrarão na sua célula através do processo de endocitose. Gente, endo significa, vou puxar a seta aqui, ó, dentro, tudo bem? Vamos usar esse radical várias vezes em outras aulas. E exocitose, tem um radical aqui, exo, que significa fora. Então, endocitose é o processo fora. É o processo de entrada, internalização de substâncias, e a exocitose, a saída de substâncias. Sendo que a endocitose, ela é dividida em fagocitose e pinocitose. Justamente porque fagocitose são partículas sólidas que são internalizadas, e pinocitose são partículas líquidas, grandes, que serão internalizadas. Fica no slide comigo, que a gente já vem direto para esse mostruário aqui, olha. Olha para o desenho direto, tá bom? Aqui nós temos uma membrana plasmática que está sendo mostrada para você. O lado de dentro da célula é essa região que eu estou pintando aqui, ó, beleza? Que eu marquei aqui para vocês. Essa é a região de dentro. Opa, deixa eu fazer a membrana de novo aqui. E o que está acontecendo nessa situação? Observa que tem um alimento ou partícula bem grande do lado de fora que precisa ser internalizado. A membrana, ela tem a capacidade de formar bracinhos, como se fossem esses dois que eu estou desenhando aqui para vocês. Tá vendo? Ó, um bracinho e outro bracinho, que tem nome, tá? Biologicamente falando, a gente vai chamar de pseudópode, ou falsos pés. E vai abraçar, vai literalmente abraçar aquela partícula gigante. Quando ela abraçar de vez aquela partícula, ela vai se fechar e vai formar uma vesícula interna. Essa vesícula interna, ela é chamada de vacúolo alimentar, porque agora ela vai participar do processo de digestão intracelular. Olha o tamanho desse pseudópode real que essa ameba construiu para internalizar uma determinada substância. Isso tudo que eu estou mostrando para você ali é o pseudópode. Isso que eu estou pintando aqui agora é um pseudópode daquela ameba. Olha o tamanho do negócio. Esse aqui é a outra parte, né, do pseudópode, e acredite, ela vai abraçar tudo que está ali pintado de verde, que seria a partícula sólida que ela está internalizando, vai abraçar tudo aquilo e vai jogar para dentro num vacúolo alimentar tudo aquilo que ali se encontra, para que possa ser digerido, para que possa ser destruído posteriormente. Então, volta para mim. Eu quero que você saiba, então, que fagocitose acontece quando nós temos a internalização de substâncias sólidas, beleza? Volta para o slide. Pinocitose é o contrário, quer dizer, é quase a mesma coisa, só que não acontece a formação de um pseudópode. Observe você a membrana ela vai fazer uma invaginação. Foi uma depressão que foi feita, e não um pseudópode, né, para o lado de fora. É porque são substâncias líquidas que são internalizadas. Não dá para internalizar uma substância líquida se você
formar pseudópodes. Você terá problemas e dificuldades na hora de fazer com que aquela substância fique dentro do seu vacúolo, da sua vesícula. Aqui está escrito vesícula, mas poderia ser também um vacúolo alimentar, sem problema nenhum. Ou também tem outro nome importante. A gente pode chamar de pinossomo, quando essa vesícula vem através de uma pinocitose. E a gente pode chamar de fagossomo, né, que eu não escrevi lá, mas eu vou deixar escrito aqui no cantinho para você, fagossomo, quando faz uma vesícula a partir de uma fagocitose. Então, fagossomo, fagocitose, pinossomo, através de uma pinocitose. Ou vacúolo alimentar, como a gente havia falado. Então, grava aí, olha que pinocitose são invaginações. Olha uma amostra real de quantos, né, tá aí as setas negras mostrando, quantos vacúolos estão sendo formados, quantas invaginações aquela membrana está sofrendo para fazer a pinocitose necessária. Beleza? Volta para mim. Então, grandes moléculas que são internalizadas são através de ou fagocitose ou pinocitose. Mas mostra uma diferença que acontece na formação e na estrutura da membrana. Só que existem processos em que a célula tem que jogar coisas para fora dela. Coisas grandes. Pode ser uma proteína, pode ser uma substância tóxica que tenha entrado, pode ser até o processo final da digestão intracelular que aconteceu quando houve uma fagocitose ou pinocitose. Quando tem alguma coisa muito grande dentro da célula que tem que ser jogada para fora, essa alguma coisa ficará dentro de uma vesícula. E essa vesícula irá em direção à membrana e vai se fundir com a membrana, já que a vesícula é feita de membrana também. Dessa forma, tudo que está dentro da vesícula vai ser evertido para o lado de fora. Olha no slide para você ver como é que funciona isso. A gente tem aqui uma grande vesícula. Observe que ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios. Dentro tem substâncias que não interessam mais a célula. Ela vai migrar e vai tocar na membrana plasmática, olha aqui, ó, tocou. E ao tocar na membrana plasmática, essa vesícula, ela se fundirá com a membrana, jogando para o lado de fora tudo aquilo que se encontrava dentro da vesícula. Feitosa, mas aí a membrana vai aumentar de tamanho, a célula vai aumentar de tamanho. Faz sentido? Volta para mim. Faz todo sentido se você pensou isso, todo. Você tem uma membrana com tamanho X, com perímetro X. Vem uma vesícula e se funde com ela, ela vai aumentar, vai ficar X mais vesícula. Não tem problema, porque quando ela sofrer uma fagocitose ou uma pinocitose, ela vai perder um pedaço. Então é uma homeostase que ela mantém, né, de perda e de ganho de membrana. O nome desse processo que você acabou de ver é a exocitose, mas também pode ser chamado de plasmocitose, como estava aqui no nosso slide também. Bom, queridos, tudo que você precisava saber sobre transporte através da membrana, a gente acabou de falar, e a partir de agora nós começaremos a falar, nas próximas aulas, sobre o interior da célula. Vamos falar de organelas, vamos falar de citoesqueleto, e aí depois de processos metabólicos que acontecem nessa célula. Então, estamos no nosso bloco de histologia, não perca o seu empenho, porque eu quero ver você aprovado no seu certame, tudo bem? Então, até a próxima aula e um grande abraço. Tchau!